Vamos então para a nossa aula de inglês dessa semana. Lembrando antes de começar que teve as atividades que tiveram antes da recuperação, teve muitos alunos que ainda não enviaram, não postaram atividade lá, tá? Cuidem para não deixar atrasar, né? São atividades importantes agora no último semestre e do segundo semestre, e elas serão bem importantes na nota de vocês, tá? Então, quem ainda não me mandou, por favor, manda, que recebi pouquíssimas atividades de vocês, ok? Então, vamos lá. Essa semana, como no mês de outubro, acredito que todo mundo já sabe, no dia 31 de outubro é comemorado o Dia das Bruxas, né? O Halloween. Então, eu decidi trazer uma atividade para vocês e contar um pouquinho para vocês sobre o Halloween, que é uma das tradições, né, mais uma tradição bem significativa lá nos Estados Unidos e em outros países que falam a língua inglesa. Aqui no Brasil, a gente ainda não fala tanto sobre, já é bem mais falado do que antigamente, né? Você já vem, eu não sei se vocês já saíram nas ruas pedindo trick or treat, doces ou travessuras, né? E essa cultura também foi se espalhando por aí, porque o inglês é uma das línguas mais estudadas, né? E faladas hoje em dia, então por isso que se popularizou tanto e tantas pessoas fora lá dos Estados Unidos e da Irlanda comemoram o Halloween também, como a gente. Então, através da aula de inglês, não é só, né, só aprender a falar inglês, também um pouco da cultura é importante para a gente conhecer um pouco mais eles. Então, eu vou mostrar um videozinho para vocês que vai falar um pouquinho sobre o Halloween, e daí depois eu complemento com algumas coisas que ele não fala, tá? Então, vamos lá. Aí vocês só me avisam se estão ouvindo. Oi, pessoal! Hoje teremos uma lição cultural sobre os feriados mais populares dos Estados Unidos. Iremos falar um pouco sobre a história do Halloween, do início até os dias de hoje. Como muitos outros feriados, o Halloween evoluiu e mudou ao longo da história. Mais de 2000 anos atrás, as pessoas que viveram no que é hoje conhecido por Irlanda, o Reino Unido e as partes do norte da França eram chamados de celtas. Na cultura dos celtas, o dia 1º de novembro era o dia que era celebrado o Ano Novo. Dá para aumentar a tela, Viri? Na época, sim, que a noite eu tava... antes do Ano Novo, no caso, dia 31 de outubro, era o momento em que os vivos e os mortos se reuniriam. Depois da invasão romana... Tá um pouquinho lento aqui, peraí. Os rituais que... Vamos voltar um pedacinho. Antes viveram no que é hoje conhecido por Irlanda, o Reino Unido e as partes do norte da França, eram chamados de celtas. Na cultura dos celtas, o dia 1º de novembro era o dia que era celebrado o Ano Novo. Eles acreditavam na época que a noite antes do Ano Novo, no caso dia 31 de outubro, era o momento em que os vivos e os mortos se reuniriam. Depois da invasão romana, os rituais cristãos substituíram os rituais celtas. Para os cristãos, o primeiro dia de novembro era o dia de Todos os Santos. Foi dado o nome de All Hallows Day. A noite de 31 de outubro era chamado de All Hallows Eve, que consequentemente o nome foi mudado para Halloween, que hoje em dia significa o Dia das Bruxas. Como os celtas, os europeus daquela época também acreditavam que os espíritos dos mortos visitariam a Terra no Dia das Bruxas. Eles temiam que os maus espíritos poderiam causar problemas ou prejudicá-los. Então, na noite de Halloween, as pessoas usavam trajes que pareciam fantasmas ou outras criaturas do mal. Eles pensavam que, se vestindo assim, os espíritos iriam achar que eles estavam mortos também e não iriam prejudicá-los. No século XIX, os imigrantes irlandeses trouxeram seus trajes de Halloween para os Estados Unidos. Hoje em dia, o Halloween não é considerado um feriado religioso, mas sim um dia de diversão para todos. Crianças se fantasiam com trajes assustadores ou divertidos, como as pessoas faziam há 1000 anos atrás.
Mas em vez de se preocuparem com os maus espíritos, elas vão de casa em casa batendo nas portas e dizendo: doce travessuras. Os donos das casas dão doces e às vezes fazem algumas travessuras para assustar e animar as crianças. Hoje em dia, o Halloween é um dos maiores feriados nos Estados Unidos. As cores do Dia das Bruxas são laranja e preto. Elas representam a colheita, a cor laranja, e a morte, a cor preta. Muitas pessoas decoram suas casas para o Halloween com várias coisas assustadoras e engraçadas, e também com várias abóboras que são cortadas e iluminadas com uma vela dentro, para mostrar o desenho que foi cortado. Esses são chamados de Jack-o'-lantern. Espero que você tenha gostado dessa versão rápida sobre a história do Halloween. Aproveite que já estamos no clima de Halloween e assista os nossos vídeos com vocabulário, frases e conversações sobre essa época do ano tão divertida. Happy Halloween, everyone! Bye bye! Obrigado por assistir mais um vídeo do Your English. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Então, como falou ali no videozinho, o Halloween teve origem com o povo celta, né? Então, para eles tinham, o ano era dividido, o calendário do ano era dividido em 2 períodos, que era o verão e o inverno, né? O verão terminava no final do mês no final do mês de outubro, que era quando eles comemoravam, eles faziam uma festa chamada de Samhain, em que eles comemoravam o fim da colheita. Então, todo aquele período, aqueles 6 meses de verão, era o período em que eles plantavam, colhiam, né? E então, quando chegava no final da colheita, eles comemoravam, eles faziam uma festa em comemoração a isso. E aí eles acreditavam, né, que os espíritos das pessoas mortas voltavam, e aí por isso que foi dando origem a toda essa questão de se fantasiar, de decorar as casas, para afastar esses maus espíritos. Durante um período, a Igreja Católica não reconhecia essa comemoração, né? E aí, tanto que hoje, depois que passou a reconhecer, né, e não como o Halloween, como o Dia das Bruxas, mas como o dia 1º, o Dia de Todos os Santos, e agora nós temos também o dia 2, né, de novembro, em que é comemorado o Dia de Finados, o dia dos Mortos. Então, essas 3 datas têm uma relação entre elas, né, por isso que são todas ali pertinho uma das outras, né, só que cada uma tem origem vem da origem de um povo. E o Halloween que a gente conhece hoje, ele é mais popular lá nos Estados Unidos. Então, quando as crianças, é um dia bem festivo para eles. Então, todas as pessoas costumam decorar as casas e estar esperando as crianças, adolescentes, até mesmo os adultos que vão pedir doces ou travessuras, que em inglês é trick or treat, né, que vão pedir doces ou travessuras. Quem costuma fazer as travessuras, se não ganha os doces, são as pessoas que vão pedir, não os donos das casas, né, mas aí antigamente as fantasias eram mais voltadas para esse lado do medo, do terror, então fantasias de bruxa, de fantasma, de coisas de esqueleto, de coisas assustadoras. Mas lá já é popular qualquer tipo de fantasia no Halloween, então é bem livre, é uma festa mesmo de comemoração, ok? Junto com o Halloween e toda a tradição, existem vários símbolos do Halloween, né? Um deles é o gato preto, então o Black Cat, que é um dos símbolos, porque antigamente os celtas acreditavam que os gatos pretos tinham muitos poderes mágicos, né? E aí, hoje a gente já tem a gente já ouve que os gatos pretos trazem azar, se cruzar o nosso caminho, ou são os animais de estimação das bruxas, né? Então, tudo isso, lendas que foram surgindo, ok?
Tem um outro videozinho, eu não vou passar para vocês, mas eu vou anexar, vou colocar junto, mandar no grupo lá para vocês assistirem depois, que ele traz vocabulário, tá? Então tem várias palavrinhas lá que ele vai trazer, ensinar vocês a falarem, palavras relacionadas ao Halloween, ok? Quero mostrar para vocês agora uma das atividades que vocês vão fazer. Então, peraí. Uma das atividades que vocês vão fazer. Então, aqui é uma atividade com um quiz para vocês responderem, tá? Sobre o Halloween. Então, na verdade, são sobre os símbolos do Halloween. Cada um desses símbolos, cada uma das respostas dessas perguntas é o símbolo que está do lado do quadradinho, tá? Então, como vocês podem ver ali, o primeiro está falando sobre o gato, né? O gato preto. E aí eu tenho 3 opções de respostas, que aí vocês vão descobrir lá assistindo aquele vídeo, aquele segundo vídeo que eu vou mandar. Vocês vão descobrir lá como é que fala o gato preto em inglês, né? E aí essa vocês vão ver que é a resposta. Então, ali na pergunta, na sugestão, né, do quiz, ele está falando ali que é um animal que simboliza o mal. E a má sorte, e é o animal de estimação das bruxas, né? And the witch's pet. O animal de estimação das bruxas. Aí vocês vão responder lá conforme o que é qual é a resposta. Falando um pouco mais sobre os símbolos, vem ali do ladinho a lanterna de abóbora. Então, tem toda uma história sobre o Jack, né, que é o cara que deu origem às lanternas de abóbora ali, e nessa época do ano se vê muitas plantações de abóbora nos Estados Unidos, e eles costumam decorar, então é pego a abóbora, tirado todo o miolo, feito aquele desenho de uma cara ali meio assustadora e colocado uma vela dentro e aí ela fica parecendo uma lanterna, né? Então, é outro dos símbolos do Halloween. Aí nós temos lá também a aranha, esse moço aqui não vou falar para não dar a resposta de vocês, mas imagino que vocês já sabem quem é. O caldeirão da bruxa ali, que vocês vão descobrir como que ele é chamado, né? Os morcegos, que também é outro dos símbolos bem comuns, né? Em decoração, principalmente. Aí ali nós temos os doces. Por que dos doces? Por causa dessa brincadeira, né? De pedir trick or treat, doces ou travessuras. Aproveitando para falar, outra brincadeira comum lá nos Estados Unidos durante essa festividade é chamado de apple bobbing, que é quando eles enchem uma bacia com água e colocam maçãs dentro na água. Aí as maçãs ficam boiando e a brincadeira é quem consegue pegar mais maçãs apenas utilizando a boca e não as mãos de dentro da bacia com água. Então é outra das brincadeiras lá. Vocês vão ver ali. Aí nós temos o fantasminha aqui, né? O ghost. As abóboras, só as abóboras. Vejam que lá em cima tem uma abóbora, mas é feito o desenho da carinha, né? Ela é recortada, então ela é a lanterna de abóbora e tem um nome próprio para ela é chamada de um jeito bem característico. E aí aqui embaixo nós temos somente as abóboras, que também são comuns, porque eles costumam fazer muito pumpkin pie, que são tortas de abóbora nessa época. Aí nós temos também o vampiro aqui, né, a bruxa ali em cima, que são outra das fantasias. Em inglês, as fantasias são chamadas de costumes, né? Então, costumes não é um costume, é uma fantasia, né? Uma vestimenta. Aí nós temos o esqueleto ali, a morte, a vassoura, né, que é da bruxa, e aí nós temos também a sepultura, porque o Halloween remete bastante aos mortos, ao cemitério, né, então por isso uma lápide ali
uma, uma sepultura, ok? Hoje foi rapidinho, mas é interessante trazer um pouco da cultura para vocês, dos Estados Unidos, das pessoas que falam inglês. Vocês têm alguma pergunta sobre o Halloween, sobre a atividade? Não? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa que ficou dúvida ou alguma outra coisa sobre essa tradição,